Olá, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo do Giro 180 Graus Experience. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito delicado, que é sobre tóxicos. Tudo que envolva relacionamentos tóxicos, seja familiar, amigo, enfim, tudo isso a gente vai entender melhor. Mas antes, queria agradecer Rosângela Santos por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Você pode É se um apresentar um prazer. pouquinho para quem por acaso assim não te conhece? Sim, claro. Eu é que agradeço por estar aqui com você. É um prazer imenso, é um privilégio para mim. É muito bom poder dividir, não é, algumas informações tão importantes. Eu sou a Rosângela, atuo aqui como psicóloga clínica no Centro de São Bernardo do Campo e sou especialista como terapeuta cognitivo-comportamental e tem sido uma demanda bem frequente nos consultórios, questões sobre relacionamento abusivo e tudo mais. Ai, obrigada por estar aqui com a gente. É um tema delicado, como já deu assim para perceber, assim, mas o que importa é que a gente está aqui e a intenção do que seja tratado aqui é aqui. Se porventura, em algum momento da sua vida, infelizmente, você passe por isso, você sabe o que fazer, sabe como lidar e como tudo isso acontece na nossa vida, tá bom? Mas é isso, então vamos nessa. Para começar, então, como que a gente pode definir o que é uma pessoa tóxica? E esse termo, assim, é coisa de moda ou ele realmente, como eu posso dizer, realmente existem pessoas tóxicas e más? Uhum, sim. Então, a gente pode definir uma pessoa tóxica como aquela pessoa que procura viver um contexto de maneira mais egoísta. Ela acaba trazendo para as outras pessoas realmente um malefício. Ela cria circunstâncias que a favoreçam. E aí, nesse sentido, traz uma certa escravidão, vamos dizer assim, para a pessoa que está envolvida com ela. Nossa, muito complicado, né? E assim, quais são as características mais comuns que podem se ter nas pessoas tóxicas? Tem um Uhum. padrão? Aí, se não tem, como que a gente pode estar atento para não cair nessa armadilha? Eu acredito que todas as pessoas, mesmo com problema, acho que elas são diferentes, né? Então, será que tem Uhum. alguma coisa que a gente pode ver, tipo, ó, sinal, red flag? Então, enfim. Sim. Então, na verdade, uma pessoa tóxica, ela, em muitas circunstâncias, ela é muito sutil. Ela cria situações para que você não perceba que está sendo manipulada. Existe um controle e gera sentimentos na outra pessoa que faz com que ela acredite de fato que nada disso está acontecendo. Então, esse é um grande prejuízo, porque quando realmente a pessoa percebe, às vezes ela já está num envolvimento, num relacionamento maior, já existe uma situação de dependência entre ambos, e fica mais difícil, não só de identificar, como também, às vezes, até de se libertar desse contexto. É mais ou menos nesse sentido. Então, assim, existem muitos relacionamentos assim, tá? Porque muitas relações têm uma pessoa mais controladora que outra, tem aquela que está ali dominando a situação e a outra pessoa vai sendo levada por esse contexto. Entendi. Nossa, então tem uma dependência emocional da outra pessoa, mas seria meio que Sim, isso, né? Ai, que horror. sim. E na verdade, se a gente pensar na questão da dependência emocional, existe a dependência dos dois lados. A pessoa que, vamos imaginar, né, qual seja o tipo de relação que essas pessoas tenham, que pode ser de trabalho, pode ser de amizade, pode ser um relacionamento, uma vida ali a dois, né, uma vida afetiva, mas imagina assim que essa pessoa que é tóxica, ela também tem sua dependência, então ela necessita estar ali o tempo inteiro no controle, em contato com aquela pessoa, cuidando e decidindo tudo que a outra pessoa vai fazer. Então, existe a dependência dos dois lados. E aí, quando isso se instala, é mais difícil de conduzir, de identificar, de admitir. E isso vai complicando cada vez mais, né? Porque vai adoecendo a outra pessoa que acaba sendo vítima desse tipo de relacionamento. E essa questão, por exemplo, que você comentou dentro disso, vai. A pessoa não é coitada porque ela tem essa dependência. A pessoa tóxica, ela não tem, tipo, ela é uma coitada, vamos passar a mão na cabeça da pessoa tóxica, entendeu? No sentido da. Por exemplo, ela é uma coitada, ela faz isso por causa disso. Não, não existe isso, né? Porque, o que Não, você falou, se é, essa pessoa faz com que a outra fique doente, eu acho que não é uma pessoa tranquila, né? De se ter perto. na verdade, a pessoa se engana, essa pessoa que é mais tóxica, que
manipula todo esse relacionamento, ela não admite que isso está acontecendo. Ela quer estar no controle o tempo todo, mas ela não admite que esse controle existe. Não vamos dizer que com outras pessoas, se ela for questionada, ela na maioria das vezes não admite. É uma Alguns máscara, sim, né, que eu usaria. ela vai dando uma mascarada nisso. Agora, ainda que admita ali sozinha, ela jamais vai admitir para outras pessoas. Na maioria das vezes a gente percebe isso. Então, existem ali muitos comportamentos que a gente pode descrever, mas a pessoa sempre vai ter um argumento do porquê que ela imagina que a situação tem que ser de um outro jeito. Ela não tolera qualquer outra decisão que não seja dela. Então, por isso eu falei no início que assim, são características bem egoístas. Entendi. E dentro disso de características egoístas, tipo, tem que responder na hora que pede, coisas bem assim, bem mimimizenta, por assim dizer, né? Sim, sim, nessa linha, porque é responder, se comportar, fazer tudo aquilo que a própria pessoa definiu. Então, existe uma regra para esse tipo de relacionamento e a outra pessoa tem que ser conduzida dentro disso. Qualquer coisa que saia dessa linha vai gerar um descontrole, vai gerar, Um às vezes, caos. até uma agressão, né? Entendi. É bem. Lembra aquela imagem, né, que a gente vê da manipulação, que é a mão aqui e a pessoa por debaixo, o tóxico tá aqui e a pessoa tá aqui. Ai, que É, coisa horrível. Entendi. é, Bem tranquilo, entendi. é. E assim, eu imagino que para quem sofra isso, problemas na mão de quem é tóxico, como a gente conversou aqui, ela tem culpa por ter passado por isso? Ou, enfim, será que ela não fez alguma coisa para que o cara fosse lá falar com ela e acontecer? O cara que eu falo assim, pessoa. A pessoa fosse lá acontecesse. Como que Uhum. ela pode combater, se for esse caso, assim, ter esse senso de culpa? Como que pode acontecer? Na verdade, é bem característico de um relacionamento assim, surgir esse sentimento de culpa, mas é justamente por todas as circunstâncias que esse abusador coloca a pessoa. Ele vai criando todo um enredo para que a pessoa comece a acreditar que ela é responsável por ele se irritar, por ele ficar intolerante, por ele desenvolver qualquer tipo de sentimento ruim. Então, a pessoa começa a se colocar em xeque. Então, imagina assim, existe uma fragilidade, existe uma insegurança, obviamente, se existe um manipulador é porque existe um manipulado. Na maioria das vezes, essa pessoa que é manipulada, ela é manipulada não só nesse relacionamento tóxico, mas talvez em outros ambientes, em outros relacionamentos que ela tenha também, de alguma maneira, talvez não no mesmo nível, né? Se for uma convivência ali saudável, talvez não no mesmo nível, mas acaba havendo essa manipulação também. E aí, dentro disso, esse sentimento de culpa, ele bate de frente o tempo todo. A pessoa começa a se questionar se realmente não foi ela que provocou esse tipo de situação. Ai, que Então, péssimo. então eu quero dizer que, assim, de repente pode ser uma pessoa, entre aspas, saudável, ela tem lá suas limitações por conta até dessa dependência, dessa fragilidade, dessa submissão, mas ainda assim uma pessoa que tinha uma vida tranquila, aparentemente. E aí começa a conviver com essa pessoa que age de manipulação, e isso sim vai adoecendo. Não só trazendo a culpa, mas qualquer outro desequilíbrio, talvez uma falta de controle emocional ainda maior do que pudesse haver anteriormente. Então, não só surge a culpa, como outras reações também, outros sintomas que vão adoecendo esse emocional da pessoa. Entendi. Mas eu Nossa. quero dizer que a culpa não pertence a ela. Né? Acho que isso é muito importante deixar claro. Vamos imaginar assim, né, que numa situação talvez até mais agressiva, né, que nesse relacionamento tóxico tem aí discussões, tenha, né, acaba às vezes a pessoa até apanhando, vamos pensar alguma coisa assim bem grave Tenso. nesse sentido. Mesmo quando isso acontece, mesmo que a pessoa, por exemplo, diga, olha, se eu não tivesse feito isso, talvez esse abusador não tivesse agido dessa forma. Ele criaria outras situações, porque ele quer estar no controle o tempo todo. Então, ele tira a autonomia da outra pessoa. A outra pessoa não tem o poder de decisão. Ela acredita ter, mas ela deixa de ter.
E é incrível porque isso dá para perceber logo no começo do relacionamento. Depois que uma pessoa sai de uma relação assim, ela começa a juntar os pontos e analisar e falar, poxa, olha, desde lá do início acontecia isso, 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 então ela só percebe mesmo se ela conseguir dar um basta. Ela não percebe enquanto está envolvida. Muito complicado. A doutora Ana Beatriz, ela tem até um canal no YouTube, e Sim. ela entrevistou uma pessoa e a pessoa falou assim, o que seria esse tóxico? Ela comentou que seria como um vampiro. Eu achei muito pesado, porque meio que sugaria, Exato. né, dentro do que você está falando, Isso. Suga toda a energia do outro, aquela coisa de, olha, vem aqui, tem que ser do meu jeito, é para mim, tudo para mim. É isso. né? Um bom exemplo. Ela é fantástica. Mas nossa, muito complicado, né? É meio tenso. Mas Uhum. precisa ser dito, né? Eu falo que é tenso porque assim, a gente não pode começar, do meu ponto de vista, a falar assim, isso acontece, então deixa assim. Eu acho que o absurdo tem que ser dito como absurdo, né? De qualquer jeito. Uhum. Então, pensando nisso, tem que falar que é um tema delicado, tem que falar para que a gente não comece a passar a mão na cabeça de coisas que não são para passar a mão, entendeu? Então, eu acho que vale a pena a gente sempre relembrar e também não só falar que isso é uma coisa complicada, mas também ser equilibrada no sentido de falar, ok, a gente agora vai ver como que pode, se infelizmente você passou, se você, enfim, na vida Sim. passar por um BO desse, você saber como Uhum. resolver também, né? Então, Exatamente. Na verdade, é isso que vocês estão fazendo, que inclusive eu falo que é um privilégio, é um trabalho de conscientização, não é? Porque imagina que uma pessoa esteja numa situação dessa, não tenha parado para pensar, por conta mesmo de tamanha dependência, por tamanha fragilidade, e quem sabe, às vezes, assistindo, analisando, parando para avaliar a partir daqui, ela não tenha um outro posicionamento, ela se dê conta que está num relacionamento assim. Nossa, e pensando assim, nas áreas da vida, né? Os tóxicos, eles estão presentes em uma área da vida só ou existem muitos espalhados por aí? E uma outra pergunta Muitas. importante dentro dessa. É Uhum. só homem que é tóxico? Não, existem muitas mulheres tóxicas também, tá? Muitas, então isso não tem nada a ver se homem ou mulher, né? Não importa. Eu acredito, claro, que tem a ver com a criação, com a liberdade que essa pessoa teve enquanto estava ali sendo moldado o seu caráter. De repente, às vezes é uma família incrível, mas que deu liberdade demais para essa pessoa, ou, né, que seja alguém que tenha algum transtorno específico, vamos imaginar aí alguma psicopatia, isso contribui, né? Então a gente não pode esquecer que pode ter algum transtorno maior que contribui para essa pessoa ser assim. Agora, com relação aos ambientes, você pode encontrar uma pessoa assim em muitos ambientes. Ai, que Então, delícia. você pode encontrar na faculdade, você pode encontrar lá no seu ambiente de trabalho, e se ainda houver uma hierarquia, falando, por exemplo, sobre trabalho, aí fica mais difícil ainda de resolver, porque de Pois é. repente a pessoa depende do trabalho, não é? Ela morre de medo de ser demitida, e aí ela vai se submetendo a tudo isso e enfraquecendo cada vez mais. Então, numa dessa é onde acaba desenvolvendo também algum problema de ordem emocional, um burnout, alguma característica ali que vai tornando esse trabalho dela cada vez mais esgotante. E às vezes a pessoa não quer ser demitida, não quer sair daquela empresa, não pode naquele momento, mas acaba tendo que pegar um afastamento porque adoeceu. Nossa, Não interessante. dá Todos conta eles de. culminam no mesmo lugar, né? Doença e alguma questão. Que horror, né? É assim, só para Exatamente. esclarecer quem está assistindo a gente também, eu perguntei se é só homem, porque assim, a gente ouve falar só de homens, mas Sim, existem outro lado da moeda, por que não descobrir, né? sim, sim. Então, acho que é algo que eu falei mais no sentido porque é o tabu que todo mundo fala, não, é só homem, mas eu acho que é importante a gente Não, entender que não é só sobre isso, né? não, não. Então, para entender, porque às vezes você fala assim, mas enfim, na vida, né, para conseguir identificar também. E, Uhum. nossa, que complicado. E nas empresas também, eu acho que vale dizer que às vezes o RH se coloca à disposição para estar ajudando, porque agora, hoje em dia, esse tema tem sido mais aberto, né? Então, às Sim. vezes, tem pessoas que podem recorrer no RH para tentar, às Uhum. vezes, colaborar, né? Lógico, você não vai fazer isso, né? Enfim. Mas sabe o que a gente percebe, assim, e até com uma certa frequência? Um abusador,
uma pessoa que quer estar no controle, manipulando os relacionamentos, ela, na maioria das vezes, ela faz tudo muito sutil. Então, vamos imaginar no ambiente de trabalho, até para evitar um processo de assédio moral, qualquer coisa nessa linha, na maioria das vezes, nada vai estar por escrito, nada vai ser ali uma mensagem, um e-mail, nada assim. É sempre olho no olho, na maioria das vezes, quando não tem outras pessoas perto, para não haver nenhuma possibilidade de você ter provas sobre a atitude que aquela outra pessoa tem. Que horrível. É. Eu ainda acredito que num ambiente profissional, de repente seja até mais fácil de você estabelecer alguns limites e conseguir impedir um pouco esse tipo de comportamento de uma pessoa abusiva. Mas na vida pessoal já dificulta bem mais. Entendi, com certeza. E Entendeu? pensando Mas então, mesmo assim é muito, né? Assim, são muitos exemplos nessa linha. Não importa se é alguém nessa hierarquia que tenha um posicionamento ali, você tenha que ser conduzido por ele já, por conta da função mesmo, ali no trabalho, ou às vezes até um colega de trabalho que exerce a mesma função, mas que está ali no controle, de certa forma, de tudo, de como é conduzido. Ai, que terrível. É complicada a situação. E assim, a gente então pensando nessas áreas da vida, né? Como que uma pessoa tóxica, seja homem ou mulher, enfim, eles agem como cônjuge ou como filho, com amigos, trabalho? Como que seria essa atuação nesses diferentes ciclos, né, círculos de convivência? Uhum, uhum. Então, como eu disse, num primeiro momento é uma coisa mais sutil, mais discreta, a pessoa não percebe, vem ali algumas coisas como se fosse uma sugestão, olha, por que que você não faz assim? Ah, eu acho que assim era melhor. E aí ele vai ganhando espaço mediante a postura que a outra pessoa tem. Então, vamos imaginar que quem está do outro lado, recebendo tudo isso, consegue se posicionar, já estabelece os limites, talvez seja uma pessoa até mais, não vou dizer controladora, nem precisa ser nesse sentido, mas assim, que tenha muita clareza do que está acontecendo. Ela vai estabelecer alguns limites, que vai fazer com que esse abusador, de certa forma, tenha que avançar os estágios nessa sua postura de controlar o outro, de manipular o outro. Então, nisso ela pode talvez ficar mais agressiva, ela não vai ter esse controle da agressividade, ela pode ser mais explícita e dizer, olha, comigo é assim que funciona, né? Você vai ter que se adequar a essas regras. Então, talvez ela tenha que antecipar algumas etapas, né, do que é esse tipo de relacionamento, se ela estiver com alguém do outro lado que vai impor. Então, olha como funciona, né, o tipo de relacionamento que é. E eu acredito que, nesse sentido, independe se é ali na vida pessoal ou profissional, independe. De alguma maneira, isso vai aparecer. Então, você tratou aí de um tema que eu acho que é interessante. A inflexibilidade é absurda, né? Não tem Sim. como, não é uma coisa assim, ai, não, então calma aí, vamos tentar juntar os dois lados para a gente fazer dar certo. A pessoa não é assim. É, Dane-se, é o que eu quero, né? é. Entendi. E eu acho que é tão importante nesse ponto, principalmente no início de qualquer tipo de relacionamento, você, de certa forma, ter uma facilidade para ler o comportamento não verbal, né? Para observar caras e bocas, para prestar atenção na postura que esse abusador adota quando ele recebe um não, por exemplo. Isso é muito evidente desde o início. Fica E, emburrado, claro, né, então. realmente quem estuda é que vai perceber isso com maior facilidade, mas o mínimo de observação que se tem é que a gente fala demais, né? Se a gente ouvisse mais, a gente ia perceber. Mas imagina que a pessoa está tentando fugir daquele controle do outro, e aí a pessoa dá aquela engasgada, sabe? Porque não estava esperando que essa pessoa mais vulnerável, mais fragilizada, dissesse um não, por exemplo.
E só que a reação, tá? Vamos imaginar assim o rosto, né? Ali um suspiro, um olhar diferenciado, fica muito evidente que aquela pessoa está super desconfortável e que está tentando criar algum meio de falar assim, opa, eu quero restabelecer esse controle. Opa, perdi o chão, né? Entendi. Uhum, sim. Entendi. É complicado. Uhum. Para se pensar assim, né, no sentido nessas questões. Então, como você falou, né? Em todos os lugares isso pode acontecer, né? Porque a gente costuma, né? Quem está assistindo também, a gente costuma observar as pessoas como a gente se vê, né? Então as pessoas são boazinhas, são gente boa, mas Sim. não são, não necessariamente, Não né? necessariamente. Você pode criar expectativas positivas com relação a alguém e, de repente, se frustrar, ser exatamente o oposto daquilo. Como eu disse, pode às vezes demorar muito tempo para a pessoa identificar. Agora, às vezes, o contrário também, porque a gente fica naquela, né, vou desconfiar de todo mundo e aí perder oportunidades. No fundo, o que a gente precisa assim, precisamos estar bem emocionalmente, ter esse autoconhecimento, entender quem eu sou, para que eu estabeleça os limites com as outras pessoas. E Porque ter senão clareza, essa né? interação, essa clareza mesmo, vai fazer você identificar o que foge de tudo isso. Né? Porque você sabe o que é o melhor para você quando você se conhece. E aí você começa a se dar conta de que, opa, tem alguém tirando minha autonomia aqui. Né? Esse tipo de regra que estabeleceram para mim, essa ordem, essa orientação, não tem nada a ver com aquilo que é o mínimo que eu preciso para ter uma qualidade de vida. E aí a pessoa já acende um alerta ali de que, opa, tem alguma coisa aqui que não está funcionando, né? Não está certo. Entendi. Uma pergunta assim, dentro dessa questão, quando a pessoa que é vulnerável, ela coloca um limite, o caos ele acontece ou quem é tóxico acaba saindo da relação de forma leve, dentro do possível? Então, depende quão explícita está essa relação abusiva, Entendi. tá? Porque assim, e até mesmo o nível de agressividade. Eu acredito que essas duas coisas contribuam muito. Então, se está bem claro que ali é um relacionamento abusivo, na maioria das vezes eles negam, né? Esse tipo de pessoa nega. Assim, existem riscos, tá? Existe risco de uma punição, de uma violência maior, existe N riscos. E talvez por isso a pessoa vá ficando cada vez mais fragilizada. Entendi. Em todas aí. Ameaças, chantagem, né? E a pessoa não tem medo, ela faz mesmo, né? Porque ela vai fazer tudo o que der para te destruir, né? Entendi. Exato. Bem leve, bem tranquilo. É. E assim, por exemplo, do que a gente está falando de convívio, desse ciclo social, tem alguma coisa que seria meio que um vício da pessoa? Ela, por exemplo, ela vai falar muito dela ou vai se preocupar com o outro? Ela vai. Essa preocupação que ela vai ter com o outro é verdadeira ou é só uma enganação para quem também fala assim, ó, super simpática, ó, se preocupou comigo, coisas assim. Ficou meio confusa a Sim. pergunta? Então, a pessoa pode se preocupar com você? Pode, desde que aquilo que você esteja fazendo vá de encontro com o que ela precisa. Triste, mas essa é a realidade. Ou seja, um objeto, E né? nesse sentido, inclusive, isso vai interferir em outras relações que essa vítima tenha. Então, imagina assim, que a pessoa começou a se envolver ali, né, com essa pessoa tóxica e tudo mais, ela que está definindo todas as regras de como a vida deve ser, de como a pessoa deve se comportar, para que, obviamente, ela possa ser beneficiada. Dentro desse processo, a pessoa vai enfraquecendo, só que outras pessoas vão surgindo na vida dessa vítima. Essa vítima tem família, essa vítima conhece novas pessoas, e esse abusador vai definindo, inclusive, como essa pessoa vai se comportar com os demais. Ela meio que vai fechando o círculo também, né? Vai fechando, exatamente. Então, tem Hum, pessoas que estão aí encarceradas, presas dentro de casa, que não pode sair, não pode se relacionar com ninguém, às vezes nem com a própria família. que horror. Entendi. É, Entendi. Então, isso já faz para todo mundo ter aí a bandeira vermelha, né? Nos relacionamentos, no geral, do pessoal, né? Acho que uhum, isso serve tanto para as pessoas se é filho, se é cônjuge, se é amigo, né? sim. Complicado. E para a pessoa se manter
dentro do que você está falando, ela vai fazer até com que você perca essa amizade falando mal de você para as pessoas, para ela se garantir no poder, né? Ela busca pelo poder, né? Sim, sim. Uhum. Você tocou num ponto interessante, inclusive. Trazer aí pontos negativos para qualquer tipo de relacionamento que a pessoa possa desenvolver é algo muito característico. Uhum. Justamente para enganar essa pessoa, continuar manipulando e levar a pessoa à dúvida. Poxa, será que o que ela disse Coloca a realmente é minhoca na verdade? cabeça, né? E aí a pessoa começa a duvidar, né, de quem quer que seja que ela esteja envolvida. Uhum. É um negócio bem horroroso. Sim. Entendi. E assim, a pergunta de que não vai querer calar numa pessoa que passa por isso. A pessoa tóxica, ela pode mudar? Aí a questão fica, eu devo continuar vivendo esse relacionamento tóxico e ou abusivo, esperando por essa mudança? Ou é uma Uhum, questão simplesmente de caráter mesmo que não tem o que fazer? Como que funciona essa uhum, questão? uhum. É, a gente não pode deixar de dizer que existe um poder transformador, né? Então, quem somos nós para dizer? Mas eu prefiro dizer que é um desvio de caráter, que realmente existe um problema grande que contribui para que esse relacionamento não mude. Entendi. Então, é muito importante nesse alerta a pessoa pensar como que ela poderia conduzir a própria vida e sair de um relacionamento assim. Assim, por exemplo, além do que você falou, que se a pessoa tentar sair, vai ter consequências. Então, quer esteja dentro, quer esteja fora, vai ser complicado. Melhor estar fora Sim, do que estar dentro, né? Do mesmo que você falou. sim, sim. Mas, por exemplo, uma pessoa que percebe, né, que tudo isso tem sido muito nocivo, ela precisa se preparar com antecedência, definir ali algumas coisas para preservar a vida talvez até de outros que estejam ao redor, porque de repente assim, eu não posso te atingir, mas eu vou atingir sua família. Hum, Então, nesse sentido, precisa ter todo um cuidado e às vezes esse preparo demora um pouco para acontecer. entendi. Uhum, entendi. Mas eu, nesse aspecto, pensar na mudança, eu acho que a gente entraria num outro ponto, assim, que a gente ia ficar aqui um tempão falando Sim. sobre o significado dessa mudança, principalmente em pessoas que têm características assim. Uhum, Porque se aquilo já faz parte dela, né, e se já existe esse tipo de comportamento, esse tipo de resposta, como que vai haver uma mudança? Porque aquele que tem sido vítima, como é que ele vai se posicionar diferente? De repente, ele tem ali um tipo de temperamento, ele tem algumas características que fazem com que ele seja uma pessoa que aceita tudo, que concorda com tudo. Vamos imaginar que ele até vai buscar um tratamento. Mas uhum. ainda assim, ele vai se dar conta de que aquilo não condiz com Não é dele, né? Não, não é dele. E como que ele vai mudar o outro? A gente não tem esse poder de mudar a outra pessoa. E a outra Uhum, pessoa não assume, não admite que existe um problema ali, então está instalado um problema para uma vida toda. uhum. Bem complicado, né? É O bem delicado. distanciamento é a melhor coisa que a pessoa pode fazer. Né? Uhum. Então, você já me respondeu, então, para a gente não passar por isso de forma prática e se prevenir, para a gente não passar por coisas assim, é o distanciamento. Né? E Uhum. assim, eu acho que existe aquela história, né? A gente coloca as pessoas nas prateleiras. Existem várias prateleiras da vida, de amizade, família, graus de intimidade, né? É deixar a pessoa lá no último grau, a parte mais superficial possível dessa relação, né? É. E o importante seria identificar, seria muito bom se fosse possível identificar desde o início. Uhum. E um detalhe que você também falou, né? Eu acho que até uma característica interessante dentro do que a gente estava conversando, para que quem, assim, uma primeira questão para sempre tomar cuidado, não que todas as pessoas que serão assim são complicadas, mas um carisma muito grande também da pessoa, né? Porque ela vai Ah, querer sim. ter você, né? É. Então, até Imagina para. o poder de argumentação, Uhum, né? Imagina uma pessoa que fala bem, uma pessoa cheia de qualidades, uma pessoa bem desenvolta, né, que te recebe ali, sabe, cheia de flores, e de repente no dia seguinte pode estar te batendo. não, é complicado. É. Então, assim, eu até falo no sentido assim, de pessoas que não passaram, que
se tudo der certo na vida, não vão passar por isso também, né, que é o nosso desejo, mas assim, Uhum. uma bandeira vermelhona assim para a pessoa começar a, sabe, primeiras coisas, tipo, olha, comportamentos assim, eu não tenho que passar por isso para saber se a pessoa é assim ou assim, né? Eu acho que é Uhum. importante ter essas questões. Errou. Dentro do que a gente conversou, tem alguma outra coisa que você fala assim, olha, Elisa, isso é importante falar que não foi dito, ou enfim, alguma coisa nesse sentido? Não, eu só fiquei prestando atenção no que você comentou agora, e eu pensei assim, uma característica bem comum e sutil é aquele ar de sou eu que decido. Isso Uhum. fica muito caracterizado para mim. A outra pessoa, o tempo inteiro, ela que decide as coisas. E no começo, tudo é festa, né? Tudo pode, né? Ela vai ganhando esse espaço. E Vai aí, preparando a armadilha, né? é incrível. Entendi. Então, ó, sinais. Tenta ver essas questões. A inflexibilidade é algo gigante, a pessoa não vai estar disposta para seguir no mesmo propósito ou objetivo. Eu acho que são só sinais para a gente pensar dentro do que a gente conversou para quem está assistindo a gente, começar a Uhum, falar: preciso tomar cuidado. O que eu vou fazer? Colocar na minha última prateleira de uhum. relacionamentos, o É, mais superficial possível. sem dúvida. Porque também você não Não, pode e demonstrar para a pessoa, né? Senão você está lascado também, né? sem dúvida, sem dúvida. E assim, se gera um desconforto, esse relacionamento já é o suficiente para Hum, dizer que é um relacionamento tóxico. Porque imagina, você quer ver a pessoa, mas aí você está com ela e começa a ter um mal-estar, uma dificuldade, engole seco. Tem gente que fala assim: olha, eu ouço os passos da pessoa e eu passo mal. ai, que assustador. Aí você pergunta, mas você está vivendo um relacionamento nocivo? Ah, não, não, não estou. Ele só faz isso porque eu agi assim ou assado. Entendi. Entendeu? Porque É. admitir também que está num relacionamento ruim, né, em algo maléfico, é difícil. Imagina se é, como eu disse, no trabalho, porque aquela pessoa precisa do emprego, não pode ser mandada embora agora de jeito nenhum. Ou, né, na vida dois, e, poxa, eu tenho filhos, eu não trabalho, sei lá, qualquer coisa nessa linha. Uhum. É complicado. Então, que a gente possa, né, todo mundo aí tá com as anteninhas ligadas para sinalizar as red flags que a vida dá aí pra gente, Sim. né? E eu acho que ter a plena consciência de quem você é. Você não precisa de outra pessoa no sentido físico, assim, pessoa a pessoa, para que você seja completo. Também é uma outra questão, né? Só você mesmo se basta. Porque se você achar que outra pessoa você vai precisar dela, lascou, você vai ser uma vítima plena, bela e linda. Então, né, dentro do que a gente conversou. Então, Uhum. nosso desejo aqui, né, depois desse bate-papo, a gente espera que você tenha tido um giro 180 de falar, opa, calma aí, que agora não é bem Opa, assim que tem algo acontece. acontecendo. Tem É, algo acontecendo. E que sim. se infelizmente você estiver passando, que você consiga passar por essa bem, né? Que se você tiver com algum problema, que você possa falar, opa, eu não sou o problema, entendeu? Acho que mudar essas chavinhas são importantes, né? E também vai ter um bate-papo especial sobre esse tema, sobre os direitos das pessoas que passam por esses relacionamentos. Então, assim, perante a lei, será que nós temos algum resguardo? Será que a gente pode, assim, como que funciona essa questão aí, pensando mais na questão conjugal mesmo, sabe? Como que será que funciona tudo isso? Então, Rô, muito obrigada pelo bate-papo especial. Achei que é importante, né? As pessoas precisam saber desse tema, por mais que ele seja tenso, como a gente estava conversando aqui, precisa ser dito, porque a informação ela liberta. Então a gente acredita Sim. nisso, que esse bate-papo possa te libertar. E também, se porventura você falou, putz, aquela pessoa lá precisa desse conteúdo para ela saber o que está acontecendo, manda para ela. Compartilhar também é libertador, mas manda com carinho. Fala, olha, pensei em você, estou aqui para te ajudar. Enfim, né, possa ser um suporte importante dentro desses casos, né? Que você possa realmente estar ajudando as pessoas e elas também se sentindo bem, tá bom? E também manda para o grupo de família, para todo mundo ficar atento. Tipo, olha, cuidado com pessoas assim no trabalho, na vida, amigos, enfim. Enfim, em todas as áreas da sua vida, que você possa ter esse giro 180 graus experience. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo bate-papo do Giro 180 Graus Experience. Sim, obrigada, querida.